Aqui é Gabriel Muli, vou apresentar o sistema de predição de enchentes desenvolvido para o Global Solution. O problema das enchentes é crítico. Em 2011, Teresópolis e Nova Friburgo tiveram mais de 900 vítimas por conta de falta de alerta precoce. Nossa solução integra IoT, show. Integra aqui IoT com inteligência artificial e cloud computing. Então a gente tem três camadas aqui com um ESP32 com sensores físicos, um Python com modelos de machine learning treinado com dados reais do INET e um AWS para escalabilidade e para servir os dados remotos, né? Aqui a gente tem o nosso ESP32, vou iniciar aqui a simulação. O nosso ESP32 ele tem 4 sensores críticos, então ele está iniciando. E sistema inicializado, então aqui a gente tem um sensor ultrassônico que mede o nível de água. Atualmente a gente está aqui em 400 centímetros, situação normal. Temperatura aqui em 24 graus e a umidade em 40 graus, em 40%, condições estáveis. A gente tem um sensor de movimento para detectar movimento e fazer um alerta com buzz também, e um de luminosidade para identificar potenciais tempestades e dias com nuvem, né? Aqui a gente vai simular os alertas, então vamos primeiro simular aqui a umidade acima de 95%. Ele já dá um estágio de atenção, já vê que está com a umidade muito alta. Esses são os dados que a gente está enviando já para a AWS. Como é um dado simulado aqui na virtualização, a gente não consegue enviar, então a gente está printando o dado que seria enviado no aparelho real. E quando a gente combina mais de um fator aqui, a gente começa a ter o nível de atenção também redobrado. Então, fazer aqui aqui a gente tem um alerta crítico, né? Quando detecta o risco, ele tem aqui o LED luminoso, junto com o buzzer de emergência e o display de crítico. E a gente tem aqui a predição inteligente, que a gente vai mostrar a seguir. Bom, aqui a gente treinou um modelo LSTM com dados reais do INMET. A gente pegou uma sequência de 4 anos de dado histórico. A gente potencialmente pode aumentar isso para até 11 anos de dado histórico e pegar uma taxa temporal maior. A gente fez aqui mais de 72 mil sequências de 24 horas das estações meteorológicas de Teresópolis e Nova Friburgo, e cobrindo aqui esses 4 anos históricos de 2021 a 2025. A gente tem os resultados que superaram as expectativas aqui, 99,2% de acurácia e a precisão perfeita. A gente não teve nenhum falsos positivos, né? 0 falsos positivos, nenhum alarme negativo aqui, o que indica que a confiabilidade total do sistema. A gente, além do INMET, coletou 27 eventos reais aqui de enchente nos Disaster Charts, incluindo aqui algumas imagens de satélite para fazer também a comparação de antes e depois para os desastres e para validação. Aqui mostrando também a taxa de acurácia do nosso modelo, que ficou bastante alta, e o resultado bem positivo. E agora eu vou mostrar aqui a parte da nossa API. Então, só para mostrar que a API está aqui rodando, no Health a gente está com o retorno dele. Aqui a gente tem a documentação do Swagger da nossa API rodando. Então, para a documentação a gente também consegue rodar aqui manualmente. Pode rodar aqui
check it out, deu response aqui de health. A gente pode rodar uma predição aqui de testes também. Então a gente passa os valores. E a gente tem aqui um com valores já que a gente está enviando de mock para poder ter um retorno positivo, tá? A gente tem que mandar os dados históricos juntos da predição para ele poder fazer a leitura dos dados e poder retornar o modelo. É por isso que ele deu erro na predição aqui direto, tá? E aqui eu vou demonstrar, como a gente tem um tempo apertado para gravar o vídeo, eu fiz algumas automações para a gente poder demonstrar aqui a aplicação completa. Então fiz aqui uma automação de demonstração da API. Então aqui a gente já está com a nossa API levantada. Deixa eu ir por partes aqui. Nosso ambiente virtual aqui configurado, tudo rodando. Então a gente faz aqui um teste dos endpoints para ver se está tudo dando 200, tá? Aqui tem os outputs nos nossos endpoints para a gente ter uma validação técnica. Os testes automatizados também estão rodando e estão sendo todos executados e aprovados com sucesso. A resposta do endpoint aqui de health, a resposta do endpoint de teste automatizado, que é aquele da predição de teste, e da predição normal, com a gente passando dados ali também suficientes para ele ter a predição. Aqui tem também outros cenários detectados para a gente poder ter diferentes tipos de retorno e validar eles, tá? E por fim aqui o nosso tempo de resposta da API está bem baixo, então por enquanto está conseguindo ser bem escalável, tá? A gente subindo isso para um ambiente de servidor, a gente precisa continuar verificando aqui a escalabilidade do servidor como um todo. Então aqui a gente acabou batendo nesses 4 endpoints. Eu demonstrei também aqui o endpoint da documentação, e então essa parte da API já foi demonstrada aqui, tá? Agora, para fazer a validação aqui da parte de integração com a AWS, como o nosso ESP32 ele é virtualizado, a gente está fazendo também a demonstração via console aqui. Eu fiz automação para poder exibir todos os dados de comunicação. Então aqui a gente basicamente vai ter tanto um IoT Core fazendo a comunicação das publicações com o MQTT, e também um Lambda com a função de retorno, tá? Então eu vou rodar aqui nossa função. Primeiro aqui a gente está verificando a instalação, verificando as credenciais que a gente tem do usuário, verificando aqui a lista dos IoT Things, né? Dos Things, não tem outro nome. O detalhe do Flood Monitor que a gente criou também lá no Thing, como está registrado. Os certificados que a gente necessita para rodar aqui, e a política. E aqui ele está listando também os arquivos que a gente está rodando para fazer o MQTT. Então aqui eu vou rodar agora o nosso demo do MQTT, que a gente consegue ver a parte da resposta da publicação. Então aqui show. Aqui a gente está fazendo a publicação dos dados simulados para a gente ver o MQTT receber aqui a publicação. Então ele está enviando a publicação e o dado do sensor está sendo publicado com sucesso, e a mensagem está sendo recebida pelo MQTT de volta, tá? Aqui a gente faz também mais algumas outras simulações com outros tipos de alerta para garantir que a publicação está tanto indo quanto voltando na resposta aqui, tá? Então isso aqui é a publicação, isso aqui é o retorno da resposta. E aqui também mais alguns outros cenários que a gente quis cobrir, tá? Aqui fazendo a demonstração do pipeline completo, então ele enviaria ali todos os dados críticos para a enchente, e aqui a publicação sendo feita no caminho completo, tá? Então o fluxo seria esse aqui. O ESP32 ele recebe e coleta os sinais, enviaria esses dados que a gente
fez os testes aqui para o IoT Core, ele processaria e retornaria esses dados. O Lambda também executa ali a predição de ML e os sistemas de alerta são ativados, tá? A seguir eu vou rodar aqui a parte do Lambda. Então aqui o Lambda, ele tem que fazer também a configuração aqui da execução de testes. Então aqui o Lambda ele recebe a resposta da função depois de ter sido publicada, executada com sucesso aqui. Então a gente tem aqui também mais alguns cenários de teste para cobrir as funções do Lambda como um todo. E os registros ativos aqui, a gente teve aqui a média de invocação, tá? E também a taxa de retorno bem rápida. Então aqui um resumo final do projeto. A gente tem no nosso modelo de Machine Learning aqui uma acurácia de 99,2%, uma acurácia muito boa. Uma precisão a gente teve de 100% aqui nos nossos testes e um recall de 96,3%. Então tivemos valores bem altos. F1 score de 98,1, 52.851 parâmetros e teve um early stopping pela aprendizagem rápida do modelo. E esses são os arquivos aqui para a conferência dos modelos treinados, tá? Enquanto a API, a gente tem aqui os 5 endpoints funcionando, tá? Health, Predict para o ESP32 direto, o teste automático do Predict e a documentação por Swagger. E o tempo de resposta é bem consistente e rápido. A gente teve aqui os dados reais processados via dados do InMatch e também os dados do Disaster Charter. Algumas imagens de satélite, a gente até queria fazer um scraper de mais imagens de satélite pelo InMatch ali, que a gente viu que tinha possibilidade, mas o tempo estava um pouco apertado dessa vez. E também baixamos vários PDFs ali, além desses 5 na realidade. O nosso F32 tem 4 sensores simulados, a simulação está no link aqui, quem quiser rodar na nuvem. E a documentação técnica está completa aqui também, tá? Acho que dessa forma a gente tem aqui as especificações atendidas e um resultado bem relevante aqui no nosso Machine Learning. Um item, tá, ainda não tá, eu ainda vou subir aqui quando finalizar o vídeo, mas também tem um item sobre melhorias incrementais do projeto. Uma melhoria que eu achei bacana é a gente futuramente pegar o ESP32 e repropositar ele para ele ser um sensor de aumento de fluxo de rio, e a gente consegue ter mais uma dinâmica de dado diferenciada, fazer de repente uma verificação por vídeo e ver se tem muito detrito no rio, se o fluxo do rio está mais rápido que o normal, e conseguir identificar de repente tromba d'água. E passar a usar dados diretos de alguma API pública que a gente consiga fazer a predição das últimas 24 horas, com os dados das últimas 24 horas já em tempo real. Então a gente teria dados diretos de uma API fazendo de hora em hora os dados simulados, e enquanto a gente consegue repropositar o dispositivo para ter um outro aspecto da situação. Eu acho que é isso. O vídeo ficou maior do que eu gostaria. Desculpem, mas era muita coisa que tinha que mostrar. Obrigado.